estar de novo aqui com vocês. Peço a Jesus que nos ilumine, que nos guarde hoje e sempre, e os mentores da casa que possam nos intuir e nos ajudar a todos a melhor captar a essência da mensagem que o estudo dessa noite vai nos trazer. Eu vou tentar falar sem microfone, porque normalmente eu me enrolo. Eu vou acabar falando no computador e querendo mudar o slide do microfone, não vai funcionar. Então, vou tentar falar assim. Se estiver baixo, se vocês não estiverem entendendo, vocês me avisem, por favor, que eu pego o microfone. Muito bem, a casa me pediu que trouxesse um estudo sobre a pluralidade das existências. Nós devemos ter em mente dos atributos do Criador para esse estudo dessa noite, os atributos de justiça e de misericórdia, de justo e de misericordioso. Por quê? Porque não somente no ato da criação de tudo que Ele cria, mas durante toda a nossa existência, melhor dizendo, existências, a misericórdia e a justiça, de acordo com as leis naturais, está conosco, está nos acompanhando. Antes de mais nada, vamos procurar deixar claro que a reencarnação tem como razão fundamental dar a chance ao Filho de Deus de melhorar, de buscar o progresso moral, caminho natural para que ele alcance o seu destino, a angelitude. Então nós vamos começar primeiro com a questão 166 do Livro dos Espíritos. Existem várias questões, vários temas que são abordados na obra básica da doutrina. Naturalmente, se eu tivesse trazer elas todas aqui, discutir com vocês, nós vamos levar muito tempo. Então eu escolhi a 166 porque eu acho que ela guarda a essência da reencarnação, e como ela é dividida em 3 itens, eu acho que ela abrange bem. Então Kardec fez a pergunta aos espíritos: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Essa foi a primeira resposta. Na subdivisão A pergunta é: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E a resposta é: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. No item B, a pergunta é: a alma passa então por muitas existências corporais? A resposta: sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem mantê-los na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. E a última parte da pergunta 166 é: parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? E a resposta é clara, é taxativa. Evidentemente. Eu não sei se vocês perceberam, mas
a essência dessa resposta está na vida corpórea, na necessidade do espírito de experimentar a vida na matéria para progredir. E nós poderíamos nos perguntar, mas é só na matéria que o espírito evolui? Não. O espírito também evolui na pátria verdadeira. Ele também evolui no plano espiritual. Só que nós devemos ter em mente de que quando nós desencarnamos, nós não viramos santo. Nós levamos conosco todas as nossas experiências, as boas e as más. Nós levamos os vícios morais dos quais ainda somos presa. E é apenas através da existência na matéria que a gente consegue, através da interação, através da relação com os nossos irmãos encarnados, fazer esse caminho de uma forma mais intensa e eventualmente mais rápida. Claro está que existirão aqueles espíritos encarnados que estacionarão. E isso significa o quê? Significa, de cara, que mais vezes terão que voltar para as experiências na matéria. Para que a gente tenha a ideia firme de que a reencarnação não é uma invenção da doutrina espírita, não é um privilégio da doutrina espírita, eu trouxe aqui rapidamente algumas opiniões de religiões e doutrinas para a gente ter uma ideia de que muito antes do Cristo encarnar na Terra, a reencarnação já era discutida e já era aceita como maneira de progresso do espírito humano. O livro Zohar é a base mística da tradição judaica. E num determinado trecho, ele diz: se a pessoa é mal sucedida em seu propósito neste mundo, o Eterno, bendito seja, o desenraiza e o replanta muitas vezes mais. Todas as almas estão sujeitas à reencarnação. E as pessoas não sabem os caminhos do Eterno. São ignorantes das muitas reencarnações. Esse texto deve ter pelo menos uns 4, 5 mil anos. Zoroastro na Pérsia, que na antiguidade foi o primeiro a trazer a ideia do Deus único. 100 anos antes de Cristo, ele estabeleceu uma nova concepção religiosa que ensinava: aquele que retorna para a terra e faz o bem conforme o seu conhecimento, suas palavras, ações e intenções, aqueles que durante o período de vida na terra vivem na dor e no desgosto, sofrem com isso por causa de suas palavras mesquinhas ou suas más ações num corpo anterior, pelo que é punido no presente. Naturalmente que essa ideia de punição, ela já não se enquadra muito com o que nós conhecemos da doutrina e aquilo que nós esperamos que possa ser o nosso caminho. Punição, culpa, remorso, é o tipo de coisa que a gente aos poucos tem que ir se livrando, na verdade, para que a gente possa tomar nas nossas mãos verdadeiramente o nosso destino e possamos então construir as nossas vidas futuras. Veja que Zoroastro já falava suas palavras, ações e intenções. E quando ele fala intenção, é pensamento. Vamos lembrar disso.
pensamento. Agora a gente vai trazer dois santos da Igreja Católica. No Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 12, encontramos afirmativas de Jesus ditas a Nicodemos, que era um doutor da lei judeu. Ele fala: em verdade, vos digo que ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Não te maravilhes de ter dito necessário é nascer de novo. Isso é um trecho, o início. Depois Nicodemos faz a pergunta: mas como um homem velho pode entrar no útero de sua mãe e renascer de novo? E Jesus então conclui dizendo que quando ele fala em nascer de novo, é o nascimento do espírito e não naturalmente do corpo físico. Santo Agostinho, na sua crônica chamada Confissões, ele se pergunta, ele faz uma pergunta: não teria minha infância atual sucedido a uma outra idade antes dela extinta? Antes mesmo desse tempo, teria eu estado em algum lugar? Seria alguém? Preocupações de Santo Agostinho. Aqui nós temos um trecho da mensagem de Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, cuja crônica é intitulada O Mal e o Remédio. Até quando vossos olhares se fixarão nos horizontes, cujo limite é a morte? Quando vossa alma vai querer, enfim, se lançar além dos limites do túmulo? Compreender agora que as vossas desventuras são as consequências dos vossos males no passado e elas terão consolação no futuro que Deus vos prepara? Agostinho, de novo, já nos traz um conceito que é caro à doutrina, que é um dos princípios basilares da doutrina espírita, que é a imortalidade da alma e a possibilidade da pluralidade das existências. Ele não fala exatamente nessa linguagem, até porque não poderia, mas é exatamente essa mensagem que ele quer trazer, como trouxe o livro Zohar da tradição judaica, como traz Jesus quando conversa com Nicodemos, como traz Zoroastro. E nós chegamos na nossa doutrina. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec menciona Platão, filósofo grego, e Platão diz: após a nossa morte, o gênio, ou seja, nosso mentor, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades, para serem julgados. As almas, depois de se haverem estado no Hades, o tempo necessário, são reconduzidos a esta vida em múltiplos e longos períodos. Fazendo aqui uma transposição para a doutrina espírita, o Hades nada mais é do que o plano espiritual, a pátria verdadeira, para onde todos nós, quando desencarnamos, nos dirigimos. Naturalmente, esse Hades é onde os espíritos passam um determinado tempo para depois serem reconduzidos outra vez para a experiência material, é simplesmente o plano espiritual dividido nas diversas faixas vibratórias, onde os espíritos habitarão e trabalharão e estudarão, tentarão o progresso de acordo com o seu progresso moral atingido. Lógico, sabemos nós que existem aqueles irmãos
infelizes, ainda ignorantes da lei do amor, que provavelmente não avançarão na mesma velocidade e terão que talvez se preparar ainda um pouco para voltar a ter a experiência na carne. Agora, saímos da esfera religiosa, digamos assim, do aspecto religioso, e a gente vem para a ciência contemporânea. O Dr. Robert Lanza é um médico, um cientista, especialista em trabalhar com células-tronco e também estudioso da mecânica quântica. E com relação à mecânica quântica, ele traz isso para nós. Ele é o terceiro mais importante cientista vivo, isso considerado pelo New York Times, jornalão americano. Ele diz que a ciência quântica explica e comprova que existe sim vida não física após a morte de qualquer ser humano. Ele diz que é a consciência, a alma, que cria o universo material e não o contrário. A teoria sugere que a morte da consciência, a alma, simplesmente não existe. Ela, a morte, só existe como um pensamento porque as pessoas se identificam com o seu corpo. E é o corpo que morre. Então veja que interessante, um cientista que fala no seu livro, Biocentrismo, que é a consciência que cria o universo material. Então, o universo material não é feito para que depois venha a alma habitá-lo de acordo com as condições que ela vai encontrar. Não, é o espírito. São os co-criadores. Somos nós, em escala mínima, que criamos o universo material e que seja o mais adequado possível ao nosso progresso, de acordo com cada uma das nossas encarnações. Esse é um cientista americano. Ele segue. Ele crê que não é o universo o que é supremo, mas a vida. De fato, é a vida, e em particular a consciência, que são essenciais para a formação do universo. O Dr. Lanza nos lembra que toda a realidade é uma informação sensorial interpretada pelo nosso cérebro físico. Nosso cérebro físico. É a nossa consciência que ordena e dá sentido a esta realidade. Antes que eu lesse isso, eu não tinha me ligado muito de como poderia funcionar isso. Como é que esse mecanismo funcionaria, não é? E eu depois passei a compreender, e isso é uma compreensão minha, é como eu cheguei, cada um de nós pode chegar de maneira diferente, que o cérebro físico, ele processa como se fosse um computador uma determinada informação, que naturalmente ela é sensorial, mas é a consciência que cria a realidade em torno daquela informação. Aí nós vamos para o observador na física quântica, que observando cria a realidade. Então, é como se fosse a consciência, como se fosse nós mesmos, enquanto espíritos, que criamos a realidade utilizando as informações que o cérebro físico processa. Não é então a matéria o primordial, e sim o espírito. O viver para a matéria abafa a percepção de que somos espiritualidade.
que somos mais que o corpo. Possuímos potencialidades divinas, pois somos a essência do Criador. Precisamos nos permitir alçar o voo da alma para a realidade espiritual da nossa existência. Somos seres espirituais vivendo uma experiência material e não o contrário. Nós somos espiritualidade. Nós estamos matéria que guarda um espírito. E esse espírito está embebido na matéria porque esse é, como nós falamos anteriormente, o caminho para o progresso moral. É na matéria que ele vai buscar superar seus vícios morais através da interação na família, sem dúvida nenhuma, no trabalho, com amigos, no dia a dia, para buscar um entendimento de quem ele é e o que ele deve fazer para reparar e poder seguir em frente, seguindo o seu caminho natural em direção à luz, porque é o nosso destino. Não há dúvida, não há questão com relação a isso. Muito bem. Como nós falamos lá no início, existem dois atributos de Deus que permeiam esse estudo. E nós agora vamos trazer alguma coisa sobre o conceito da justiça da reencarnação. A justiça das leis naturais. Muitas são as ferramentas que a justiça divina coloca ao nosso dispor. Entretanto, a possibilidade de arrepender-se, expiar as faltas e repará-las tantas vezes quanto forem necessárias é a mais poderosa delas. Todos precisamos ter o entendimento de que a evolução moral é o caminho para a união com o Criador. É como nós dizemos na doutrina espírita, é a formulinha de bolo. É errar, é arrepender-se, é expiar, é obter o perdão. É isso. Eu sei que pode parecer simples, mas nós todos que vivemos o dia a dia das nossas vidas, sabemos que precisa de muito esforço e de muita coragem para nós seguirmos em frente de acordo com as leis naturais, de acordo com a lei do amor. Mas é esse entendimento que a evolução moral é o caminho para a nossa união com o Criador. As reencarnações representam para nós, criaturas imperfeitas que somos, valiosas oportunidades de resgate e de progresso espiritual. Grande parte dos erros humanos é resultado da ignorância com relação à lei do amor. E numa única existência não nos é possível o resgate dos nossos erros. É preciso dar oportunidades ao arrependido para que ele comprove sua sinceridade por meio das necessárias reparações. As reencarnações são valiosas oportunidades para nos melhorarmos. E, na verdade, nós vivemos a nossa vidinha no dia a dia, 80, 90, 100 anos, e não sei porquê, inclusive nós espíritas, nós não atentamos pelo fato de que isso não é a vida verdadeira. Essa não é a vida do espírito. A vida do espírito
é a imortalidade. Isso são experiências materiais, como a gente viu antes. E a gente parece que não percebe isso, e ao não perceber isso, a gente joga encarnação após encarnação fora. Como a gente vai ver um pouquinho mais ali para frente, a gente não dá valor ao que nós somos. Nós não damos valor à espiritualidade. Essa imersão na matéria nos cega de tal forma que a gente não consegue sair desse ciclo vicioso. Então é preciso ter atenção. É preciso fazer um esforço para que a gente possa preparar as vidas futuras. Porque não acaba aqui. Não acaba aqui. Na parábola, as duas estradas, Jesus nos fala da porta estreita e da porta larga. Parábola, com certeza absoluta, conhecida de todos nós. Essa porta estreita significa o controle que o espírito deve ter sobre as paixões e os vícios morais, que o acabam levando para a porta larga das felicidades da vida, que nos conduzem ao caminho da ilusão. A vida na matéria é uma ilusão, não é a vida verdadeira, mas nos traz conforto. Ninguém quer se incomodar muito, não é verdade? É cômodo. Então a gente continua vivendo a vida que a gente vive, efetivamente, sem se preocupar no amanhã, amanhã com um A grande, que vai vir com certeza. Adiamos a escolha da porta estreita, que nos requer esforço, por não nos importarmos com o conhecimento da verdade e sermos negligentes com os aspectos superiores da vida. Quando aqui a gente fala em vícios morais, basicamente nós estamos falando sobre os dois principais que mais atrapalham a vida da gente, que mais atrapalham o progresso moral, que é o egoísmo e o orgulho. São essas duas coisas que atrapalham a gente: o egoísmo e o orgulho. E nós não esquecemos dos aspectos superiores da vida. Que aspectos superiores da vida é esse? O que é isso? Nada mais, nada menos. E nós conhecemos elas, as leis naturais e o caminho que ela nos indica. E a gente procurar ser um pouco melhor. Melhor com o terceiro. Não foi à toa que Jesus nos diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É a caridade, às vezes até a caridade material, mas é também o apoio fraterno, a solidariedade, da qual nós vamos falar daqui a pouco. Esses são os aspectos superiores da vida. Isso passa batido. Normalmente passa batido. Disse nosso querido Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade muitas vezes machuca, dói, assusta, mas é ainda o meio mais eficiente para o despertar de nossa consciência. Diz que o avestruz mete a cabeça no buraco quando vem um perigo, né? É mais ou menos isso que a gente faz. A gente prefere ignorar a verdade e continuar vivendo na comodidade, como se isso fosse levar a algum lugar bom. Normalmente leva a dor
e leva ao sofrimento. A reencarnação é a oportunidade do espírito encontrar-se frente a frente com ele mesmo e seus problemas, e por conseguinte, resolvê-los. Através da reencarnação, o espírito vive muitas existências, passando por expiações, provas, arrependimentos e reparações de erros cometidos no passado. Não só no passado, como no presente também. Encontrar-se frente a frente com ele mesmo e seus problemas. Se eu não me engano, não tenho certeza, é Santo Agostinho que recomenda, no final da noite, no final do dia, quando a gente vai se recolher, quando a gente vai fazer uma oração, a gente procurar fazer um exame de consciência. A gente procurar compreender como foi o nosso dia. Minhas ações, minhas atitudes, meus pensamentos. Para que lado me levaram? Me levaram para a porta estreita? Ou me levaram para a porta larga? Eu busquei melhorar? Eu melhorei? Ou não? Isso dói. Tem que ter coragem. Não é fácil. Você sabe por que não é fácil? Porque a gente não consegue se esconder de nós mesmos. Você durante o dia pode ter 10 caras diferentes. Mas quando você está sozinho e com a sua visão mental, você examina a sua consciência e procura saber quem fui eu hoje, você não escapa de você mesmo. Mas é uma ferramenta espetacular para a gente dar aquele passo, pequeno que seja, para frente, no nosso melhoramento. Na sua justiça, Deus não nos condena a sofrer eternamente por causa dos erros. Dá-nos a oportunidade de repará-los por nós mesmos. Assim entenderemos com conhecimento de causa que a prática do bem nos traz felicidade, enquanto a do mal, com certeza, nos levará, cedo ou tarde, ao sofrimento. Entendamos bem e mal como tendências. Se a gente tende ao bem, o menor que seja essa tendência, se isso é feito de maneira consciente, com certeza absoluta nós estamos no caminho certo e estamos caminhando em direção à luz. Se a tendência, não vou usar a palavra mal, porque eu também não gosto muito disso, mas se a tendência é contrariar as leis divinas, contrariar as leis naturais, vamos rever a nossa postura, vamos rever o nosso pensamento, vamos rever nossas atitudes, vamos buscar fazer o desvio que seja necessário, a correção de rota e voltar ao caminho que a gente sabe, porque traz aqui dentro, nós trazemos dentro de nós essa certeza do que devemos fazer para melhorar, do que devemos fazer para seguir o nosso caminho, para seguir o nosso destino. A superioridade moral, depois a pureza. E agora nós vamos rapidamente falar o segundo atributo, que é a misericórdia. A misericórdia de Deus, ela é infinita, mas ela não é cega. A criatura não fica exonerada enquanto não houver satisfeita a justiça de Deus
sofre a consequência dos seus erros. Por infinita misericórdia, devemos entender que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da redenção. A misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. E ela não é cega porque essa misericórdia, ela é aplicada através de nós mesmos, sobre nós mesmos. Porque, como eu disse anteriormente, nós não somos cegos. Nós não somos inconscientes com relação àquilo que pensamos e da maneira como nós agimos. Então, essa misericórdia funciona através de nós mesmos, através dos nossos atos, através dos nossos pensamentos. Nesse caminho estão os espíritos superiores, nossos mentores, que trabalham nos assistindo numa espécie de elo do amor universal, que une todos os seres na divina corrente de solidariedade universal. Eles trabalham com alegria por nossa recuperação, dando prova firme da misericórdia do Criador. Allan Kardec, parte 1, capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno. Parece um pouco pesado, caramba, tem que olhar para dentro de mim mesmo, tem que ver o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, como é que eu faço para resolver. Mas nós não estamos sóis. Nós temos o Criador conosco, representado pelos mentores, pela espiritualidade benfeitora, que com certeza nos ajuda, nos intui. Mas nós temos que fazer por onde? Nós temos que ter atitudes e pensamentos que possam atrair esses espíritos, que possam fazer a solidariedade e a fraternidade universal funcionar a nosso favor. Porque se nós não dermos esse passo, eu acho que também a paciência termina. Fala assim, bom, livre-arbítrio. Você tomou suas decisões? Siga em frente. Continua aqui. Mas já não posso te ajudar tanto como eu gostaria. Tudo fica muito claro, muito evidente e totalmente compreensível quando entendemos o processo reencarnatório, pelo qual, através das sucessivas reencarnações, aos poucos, vamos edificando a estrutura da nossa perfeição. Raros são os espíritos que tomam uma reta e superam todas as vicissitudes das existências e com certa rapidez alcançam um progresso moral. A maioria de nós vai estruturando essa perfeição no dia a dia de cada existência e através de cada existência. Milhares já tivemos. E se não formos muito bonzinhos, outros milhares teremos. Escorados por essa indiscutível realidade, vemos um Deus de amor, de oportunidades, um Pai fraterno e sumamente justo, permitindo que cada filho faça o seu próprio caminho sobre o amparo de suas abençoadas mãos. As decisões são nossas. Para melhorar-se, entretanto, é necessário ao espírito escolher. A resposta dada pelos espíritos à questão 258A do Livro dos Espíritos diz, em parte, dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Livre
arbítrio. Quando o espírito é criado, ele não recebe aquele pacotão de livre-arbítrio completo. Ele recebe a possibilidade de escolher. E vai consolidando essa capacidade de escolher ao longo de suas experiências na matéria. Mas é esse livre-arbítrio que vai nos possibilitar tomar as decisões que nos coloquem no caminho. Ou não. De novo, está nas nossas mãos. Está através do autoconhecimento a possibilidade de nós endireitarmos a rota. E a reencarnação, se lembra lá no início quando nós falamos, a reencarnação é a ferramenta. Ela dá tempo, ela dá possibilidade de resgate, ela dá possibilidade de arrependimento, ela dá possibilidade de emendar aquilo que efetivamente nós desandamos. Desandamos com o próximo, desandamos conosco mesmo, desandamos com a lei do amor, que subdivide tantas coisas, não? A escolha. Escolher, meus irmãos, a importância do livre-arbítrio. No artigo Os Tempos São Chegados, publicado na Revista Espírita de outubro de 1866, Allan Kardec afirma: mas como conciliar os deveres da solidariedade e da fraternidade com a crença que a morte torna os homens para sempre estranhos uns aos outros? Morreu, acabou. Pela lei da perpetuidade das relações que liga todos os seres, o Espiritismo funda esse duplo princípio sobre as próprias leis da natureza. Disto faz não só um dever, mas sim uma necessidade. Estender a mão não é apenas um dever, é uma necessidade. E por quê? Porque nós estamos juntos aqui no mesmíssimo barco. E é através da compreensão dessa vida que vivemos juntos e da necessidade de estender a mão um ao outro é que nós vamos fazer o princípio da fraternidade e da solidariedade universal efetivamente funcionar nas nossas vidas. Pela lei da pluralidade das existências, o homem se liga ao que está feito e ao que será feito, aos homens do passado e aos do futuro. Ele não mais pode dizer que nada tem de comum com os que morrem, pois uns e outros encontram-se incessantemente neste e no outro mundo, nessa existência e no plano espiritual, na preparação de novas reencarnações, para subirem juntos, todos nós, a escada do progresso e se prestarem mútuo apoio, solidariedade e fraternidade. Gabriel Delane, em seu livro A Reencarnação, diz: em resumo, a teoria das vidas sucessivas concilia-se perfeitamente com a ideia de uma providência ao mesmo tempo justa e boa, que não pune nossas faltas com suplícios eternos, mas que nos deixa a cada instante o poder de reparar nossos erros, elevando-nos lentamente por nossos próprios esforços. Vamos nos lembrar, irmãos, somos individualidades. Fomos criados individualmente. Recebemos a possibilidade do livre-arbítrio.
E aqui estamos existência após existência, para galgar essa escada do progresso moral. Pelos nossos próprios esforços. Nós podemos nos ajudar? Sim. Devemos nos ajudar? Sim. É uma necessidade da condição humana. Mas o real progresso vai ser feito através do entendimento das leis naturais. O entendimento do que temos que efetivamente fazer para, através de nossos próprios esforços, avançar. A reencarnação altera definitivamente nosso modo de pensar e encarar a vida, levando-a ao contexto real que tem de importância. Faz-nos refletir sobre nossos próprios problemas e na dimensão que damos a eles. E na urgência que temos em aproveitar hoje a oportunidade que não aproveitamos ontem. Sobre a responsabilidade de existir e de ser filho de Deus. A responsabilidade de existir. A responsabilidade da oportunidade que nos dá o Criador de avançar. Nós não estamos aqui a passeio, acreditem. Nós estamos trilhando um caminho sério. Nós estamos caminhando um caminho de salvação. Não a salvação entendida de que vai todo mundo parar no paraíso e vai tocar harpa. Não. De redenção de cada um de nós. Redenção essa que será traduzida quando chegarmos ao nosso destino, que definitivamente é a luz. E todos nós chegaremos lá. Uns mais rápidos que os outros, mas todos chegaremos. Nascer, crescer, morrer, renascer ainda e progredir. Sempre tal é a lei. O moto principal de Kardec. Como sempre, quando eu falo de um assunto muito denso, eu procuro trazer alguma coisa que esteja ligada ao tema, mas que alivie um pouco a nossa noite, para que a gente vá, de repente, um pouquinho mais leve, porque senão vai todo mundo sair aqui, caramba, e agora? Faço o quê? É bom que pensemos assim, é bom, mas vamos ver se eu consigo. Será que tem som direitinho, Sidney? Sim. Tem que mexer. Saiu, peraí. Deixa eu voltar lá. Essas são as netas. Sidney, socorro. Eu tenho que voltar. Voltei? Voltei. Olha, deixa eu ver se eu... Ih, rapaz, tá aqui só. Se for para trás, vai. Pois é, mas vai parar. É o último, o vídeo é o último. Você clica no meio. É o último. Ele pulou, ele pulou. 24 ou 34? Não. Vai, mais um, aí. Agora dá uma cutucada no... Não, dá uma cutucada nele, que ele abre a setinha para fazer o play, eu acho.
Olha, vai ter que mudar aí também. Vai ter que mudar aí também. Nada, não tem nada. Mas eu posso ver isso aqui. De encarnar na família de vocês, obrigada. Você só vai reencarnação também. Imagina, vai ser um prazer ter os seus pais. Tá tudo bem com ela? Tranquilo, já tá. Eu sou um pouco tímida. Engraçado, tenho a sensação de que eu conheço ela. Nervosa, familiar. Atenção sua, você nunca me esconde Deixa eu aqui. ver você aqui. É você? Oi, Bárbara. Quanto tempo, né? É o quê? 100 anos? 107 anos, 8 meses e 5 dias que você me envenenou pra ficar com meu marido. Mas por que a gente não pode ficar de um crush, né? Pois é, mas acontece que você era minha mãe, a pessoa que eu mais confiava, e fez tudo isso por causa de homem. Não seja justa com a mamãe. Eu fiz isso por causa de dinheiro. Era rico, né? Não deu. Eu não vou reencarnar nessa família de jeito nenhum. Calma, Bárbara. Vai ser legal pra vocês. Confia em mim. Como é que eu vou ter paz reencarnando na casa de uma assassina? Casa não, barraco, né? Até porque a gente vai reencarnar bem pobre, né? Ela tinha que alguns roubos que ela cometeu em vidas passadas, né? São jovens filhos. Onde foi muito. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Calma, Bárbara. Quando vocês voltarem pra Terra, não vão lembrar de nada disso. Amiga, você tá me jogando no mundo da cobra de olhos vendados. Olha, vocês capricharam na minha mentora, viu? Mas é por isso que vocês não vão lembrar de nada. Ela tá arrependida. Pediu muito a chance de voltar a ser sua mãe para fazer as coisas direito. Reatar os laços de amor, Bárbara. Como isso seria possível se vocês lembrassem de tudo? Você já ia chegar na defensiva e não ia dar oportunidade para uma nova história. Você sinceramente acha que ela tá arrependida? Ô, minha filha, você não sabe como eu sofro só de lembrar a maldade que eu fiz com você. Tudo que eu quero é a chance de ser sua mãe de verdade. Poxa, a gente era tão unida antes, lembra? Como a gente era companheira. É, a gente era bem unida. E deixar tudo isso se perder por causa de uma bobagem. Olha, eu prometo pra você que na próxima vida eu vou fazer de tudo pra conquistar sua confiança. Não sei. Dá uma chance. Vai, Bárbara. Sem medo. Murili. É o quê? Murili. Vai ser seu nome. Eu estou de Murilo com Sueli. Você matou umas pessoas, tá? Ah, tá. Sabia que você ia amar. Mas a Murili parece o Eni. É, mas é tipo o Eni, né? O Eni é junção de nome também. Ah, é? É junção de Paulo com Eni. É, meus pais. Eni. Nossa. Mano, o Eni ficou bonito, né? Se fosse eu, por exemplo, ia ser Marquise. Porque meu pai é Márcio e minha mãe é Denise. Bom, pessoal, eu espero que o estudo tenha trazido material para reflexão. Quero agradecer uma vez mais aos mentores da casa, quero agradecer a atenção, a paciência de vocês e pedir também mais uma vez que Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Obrigado.